Eu gostaria apenas, em nome da presidência do Senado, no momento que nós nos encaminhamos para o encerramento dessa votação do segundo e último destaque em relação a essa matéria, fazer uma afirmação que eu reputo muito importante no momento em que nós buscamos para o Brasil a conciliação, a pacificação, a reunificação nacional em prol daquilo que verdadeiramente nós precisamos no país, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o respeito a todos os segmentos, o respeito a todos os setores. Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. Hoje, inclusive, se despede a ministra Rosa Weber da presidência do Supremo, amanhã assume o ministro Luiz Roberto Barroso. Quero render a ambos as minhas homenagens, o meu mais absoluto respeito, de modo que nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei de sanção ou de veto, e a declaração de inconstitucionalidade ou não e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao Judiciário tem, na última instância do Supremo Tribunal Federal, o seu dever, de fato, de reconhecer constitucionalidade e inconstitucionalidade, de julgar casos concretos. Evidentemente que nós respeitamos isso. E o que nós fazemos hoje é somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional e que precisou ser submetido nesse momento em função do que é a vontade da maioria, que é algo sagrado, senador Plínio Valério, numa casa legislativa. Para além da vontade individual do seu presidente, para além da vontade de uma eventual comissão, o plenário do Senado Federal afirma, através da maioria, o que é a vontade da Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira. Porque nós fomos votados pelos cidadãos brasileiros, cada qual no seu estado, para representá-los. Então, quando há, por parte do Senado Federal, aquilo que é a sua função, que é a função de decidir através do processo legislativo, isso efetivamente precisa ser respeitado. Não é? Então, eu quero apenas fazer esse registro que o pronunciamento do Senado nesse instante, na linha e na esteira do que já foi o pronunciamento da Câmara dos Deputados em relação a essa matéria, é a expressão daquilo que se desincumbe uma Casa Legislativa de representar a sociedade.